utilidade, tudo no corpo que Deus fez tem utilidade. Então você hoje está aqui, você é corpo de Cristo, você tem utilidade no reino de Deus. Não se acha que eu estou sentado lá e só quero ouvir, entrego meu dízimo, sou um crente atuante, vou para o de oração, não perco uma ceia. Não, você tem utilidade no reino de Deus. Seja para louvar, seja para adorar, seja para evangelizar, seja para o que for, até para arrumar a igreja, você tem utilidade no reino de Deus. Não perca a sua posição, irmãos. Não perca a sua identidade como cristão. Porque nada mais do que a palavra vai se resumir em uma servir. Servir. Nós somos chamados para servir. Ninguém foi chamado para se exibir, para se afastar, para ser o grande. Importa que ele cresça e eu diminua. É isso que a Bíblia fala. Nós somos chamados para servir porque o nosso mestre veio para servir e dar a vida dele por muitos. O nosso mestre deu a vida. Então nós temos que servir. E nessa noite nós vamos trazer servindo a igreja perseguida. Eu quero pedir para ligar o slide para mim. E servir na igreja perseguida é justamente isso. É quando a gente ora pelos nossos irmãos, é quando a gente se importa com eles como família, como alguém que está distante. Não é meu pai, não é minha mãe, mas é a minha família na fé. É aquela família que a gente vai ver ali na glória. É aquela família que o Senhor vem nos buscar. Amém, igreja? Espero que você esteja recebendo essa palavra do Senhor. Que você não perca a sua identidade. E como identidade, você sabe bem quem você deve ser e como você deve se representar diante dos homens e diante de Deus. Amém? E com certeza o Espírito Santo vai falar mais ao seu coração. Essa é Portas Abertas, que eu ouvi falar deles, né, também. Vamos. Não. É uma pasta chamada Vitória. Não é esse slide. Isso, volta para lá. Isso, que esse material foi para aqui. Isso. Me ajuda, o slide que tem. Amados, a Portas Abertas, ela não é uma missão. Ela não envia missionários. Como assim, André? Ela não envia missionário? Não, ela não envia missionário. Ela faz o que então? Ela é uma organização, ela é uma missão que apoia os cristãos que estão sendo perseguidos nos países perseguidos, que oprime os cristãos. Na China, tem cristão perseguido lá, então a gente entra e ajuda esses cristãos. Lembra aqui do caso da menina, que ela foi auxiliada, que ela foi ajudada pela Portas Abertas? Isso é bem assim. Amém? Pode passar? Mas para a gente poder entender, como eu estava falando, mas a perseguição começou e não foi de agora. Essa perseguição, ela tem biblicamente, lembra a nossa história? Quem que foi apedrejado? Estevão, a igreja vai ter escola dominical, glória a Deus. Estevão foi apedrejado. Também os nossos irmãos foram lançados aonde? Na cova dos leões, mas ali não é bem a cova dos leões. Ali é uma diversão. E os irmãos aqui, os pastores que já passaram pelos cursos de teologia, sabem, né? As arenas que Roma gostava de fazer e jogar os nossos irmãos para o quê? Ser devorado pelos leões, né? Então a nossa história tem esse contexto. A gente tem que saber a nossa história. O crente que não sabe a sua história é o crente, que qualquer como a folha, o vento bate e leva. Pode passar? A intolerância religiosa. Para a gente poder saber, porque essa perseguição vem da nossa história com os discípulos, aconteceu com eles, segue até hoje. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. Desse total, 45 milhões somente no século XX. E nos últimos 10 anos, 160 mil cristãos foram mortos. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Eu já estou falando há alguns minutos de quantos cristãos já foram assassinados. A cada 5 minutos, um irmão na fé é assassinado. Não se esqueçam disso, irmãos. Não se esqueçam. De 10 países perseguidos, 7 são islâmicos, tem 7 países islâmicos, 7 são cristãos. Desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram, fugiram, foram embora, foram expulsos, como a gente viu ali na peça, por causa da perseguição. Pode passar. E aí a gente traz os textos, para a gente poder se lembrar que a Bíblia nos dá respaldo sobre isso, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? O que é que vai nos separar do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo. Amém? E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Esse é o texto que eu mais gosto. Eu fico pensando, por que a perseguição está no meio das bem-aventuranças? As bem-aventuranças estão lá em Mateus. E ali já é registro certo para ir para o céu. Perceba que ela termina com aquela finalidade. Porque Deus
o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. E quando você é perseguido, porque deles é o reino dos céus. Tá lá, já é certo. Pode passar. Esse aqui é a história quando começou. Esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer. Vou falar bem rápido. O pastor André, é o irmão André, que a gente, tem assim, os irmãos devem saber já a história. Quantos conhecem a história do Portas Abertas com o irmão André? Oh, que Deus, os obreiros conhecem. Amém. Alguns irmãos ali conhecem também. O irmão André tinha um Fusca. Ele era um jovem, um seminarista e tal. E ele encheu o Fusca de Bíblias. E quando ele encheu o Fusca de Bíblias, ele foi para um país comunista para entrar nesses países, para levar as Bíblias. E quando ele foi para levar essas Bíblias, ele ficou assim pensando, nossa, mas assim não tem a Bíblia, eu preciso levar a Bíblia. E aquilo mexeu com o André. Eu tenho um vídeo que vai falar melhor, eu só vou passar por alto para você se lembrar quando passar. E o irmão André levou esse Fusca com Bíblias, irmãos. E quando ele estava entrando, e ele foi, a polícia parou, era um país comunista, não podia entrar com Bíblia, estava ilegal, ele entra ilegalmente, ele era um contrabandista ali naquele momento, ele podia ser preso, punido, qualquer coisa. E aí os fiscais mandaram ele parar no carro, parar no Fusca, sair do carro, mostrar os documentos, e o irmão André fez a oração que se tornou o nome da missão. Até então essa missão não tinha nome porque o Senhor estava chamando o seu primeiro voluntário, que era o André. Isso já tem mais de 60 anos, quando isso aconteceu. E ele fez essa seguinte oração: Senhor, Tu que deste visão aos cegos, peço agora que o Senhor segue os que veem. Essa é a oração ousada de um homem. Como é que ele vai pedir para aqueles soldados não verem? Porque ele estava com a Bíblia cheia de... aquele Fusca cheio de Bíblias. Irmãos, os seguranças pararam, mandaram ele abrir o carro, oraram tudo, fecharam tudo, ele lá fora orando: Senhor, segue os que vêm, Senhor, segue os que vêm, Senhor, segue os que vêm. E entregaram o documento para o irmão André e disse para ele: adiante sua viagem, porque estes legumes aí vão estragar. É isso que nosso Deus faz. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele transformou a palavra de Deus em alimento. De fato, ela é alimento para todo aquele que tem fome e esteja de justiça. Não é verdade? E aí ele passou com as Bíblias, então surgiu o nome Portas Abertas. Não existe portas fechadas para o Evangelho. Não existe portas fechadas para a palavra de Deus. Amém? Pode passar? Esse é o nosso mapa. Nós temos nossos irmãos, mais de 215 milhões. 215 milhões, não é 215 mil, 215 pessoas, nem 2.500. São 215 milhões de cristãos perseguidos. Irmãos como eu e você, a família da fé. Perceba ali, ó, naqueles países, as cores têm significado. E eu vou pedir para passar um áudio para você poder entender melhor. Amém? Lista de perseguição que tem. Isso. Esse áudio vai explicar direitinho o que é aquele mapa ali. Há 25 anos, a Portas Abertas divulga a lista mundial da perseguição, que classifica os 50 países mais hostis ao Evangelho. Atualmente, cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos por sua fé. A lista mostra 3 níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Em 2016, o Oriente Médio foi uma das regiões que ganhou mais destaque por causa do alto número de refugiados. Países como Iraque e Síria foram fortemente afetados. (41º lugar), México. Na América Latina, o México se destaca devido ao alto nível de violência e ao crime organizado. Os cartéis de drogas têm como alvos cristãos, principalmente em comunidades indígenas. 39º lugar, China. Na China, a perseguição no país vem principalmente das autoridades. O Partido Comunista está preocupado com o crescimento da igreja. Embora haja mais liberdade do que há 30 anos, a perseguição ainda continua. Os cultos são com frequência interrompidos. Em 2017, o governo visa continuar controlando os cristãos através de novos projetos de lei. 15º lugar, Índia.
A Índia, país com a maioria da população hindu, tem enfrentado nos últimos anos grandes mudanças propostas pelo radicalismo. Um processo completo de hindunização está em andamento em todo o país. Ataques a cristãos têm aumentado com frequência e intensidade. Segundo lugar, Somália. Presente na lista desde 1993, a perseguição religiosa na Somália nunca foi tão extrema. Os cristãos do país enfrentam, além de uma longa guerra civil, a maior violência já vista. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab declarou publicamente que quer a Somália livre de cristãos. Esse desejo tem custado a vida de muitos irmãos. Primeiro lugar, Coreia. A Coreia do Norte, há 15 anos, é considerado o país mais difícil para ser cristão. Os cidadãos são obrigados a prestar culto a seus líderes, a família Kim. O cristianismo é visto como desprezível. Decidir ser um cristão é um ato de extrema coragem e que deve ser mantido em segredo. Aqueles que são descobertos podem ser presos, torturados, submetidos a campos de trabalhos forçados ou até mortos. Nunca foi tão difícil ser cristão nesses países. Em 2 Timóteo, a Bíblia diz que de fato todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para nossos irmãos, essa é uma realidade diária. Amém. Essa é uma realidade diária, irmãos, de muitos irmãos que estão perseguidos aqui. Talvez você não conheça, você nunca ouviu falar, mas eles estão aí. Na Coreia do Norte, que é o primeiro lugar, ela ocupa já há 15 anos essa posição. Um país difícil. Quando teve a Olimpíadas no Brasil, eles tentaram conversar com eles, não teve acesso, eles não deixam conversar com os atletas no Brasil de forma nenhuma. E quando uma reportagem foi também para lá, eles não deixam o tempo todo. Você pode ver isso no YouTube, eu acho que foi o SBT, o Record, não sei, não lembro, que foi tentar conversar, eles não deixam. É um país totalmente difícil. Mas tem cristão lá? Tem cristão naquele lugar sim. Tem cristão, mas a gente não tem dados exatos dos cristãos, é difícil estar lá. E eu me lembro que um dos nossos cooperadores foi em Coreia do Norte, e quando chegou lá, ele tentou identificar um cristão, mas é muito difícil, porque eles não podem se revelar. Vocês viram, eles adoram aquelas imagens, existem os Baals hoje. Eles precisam adorar, as crianças usam broxinha, só chegam na escola com broche. Se não tiver o broche, que é a cara do governador, do presidente, os pais são açoitados, apanham porque o filho perdeu o broche, não está sem o broche. É muito difícil. E um dos nossos representantes estava num restaurante, mas quando a gente vai comer num restaurante ou qualquer lugar, o que é que a gente faz, irmãos? Ora. E quando a gente ora, geralmente a gente fecha o quê? Os olhos. Então quando ele foi para orar, aí ele ia fechar o olho, o outro colega percebeu, deu um chute assim debaixo da mesa, tipo assim, não ora, pelo amor de Deus, a gente vai ser denunciado aqui. E aí ele ficou esfregando o olho, fingiu que estava, coçando, mas na verdade ele ia orar. E assim, tudo bem, almoçaram, e ele foi no banheiro. Mas quando ele foi no banheiro, um rapaz entrou atrás dele. Quando entrou, fechou a porta do banheiro. E olhou para ele e falou assim, você é um cristão. Aí ele começou, ai meu Deus, ele percebeu. Aí ele vou perguntar de novo para você. Você é um cristão? E ele ficou assim, gaguejando, não sabia dizer, começou a língua a perder. E ele falou, vou perguntar pela terceira vez para você, se você é um cristão. E aí aquele rapaz fechou os olhos e disse assim, Senhor, seja conforme a tua vontade, mas eu não posso te negar. Sim, eu sou um cristão. E fechou os olhos. Quando ele abriu os olhos, aquele rapaz estava em cima dele, abraçando, dizendo, eu também sou um cristão e nunca conheci um. Eu vi você ir orar, me abrace, por favor, diga que você é um cristão. Eles se abraçaram, irmãos. E naquele abraço ele disse, por favor, diga para mim 3 versículos bíblicos para que eu possa ficar meditando, porque eu não tenho a Bíblia. E naquela hora, rapidamente, diga rápido, porque alguém pode entrar. Ele só se lembrou de 3 versículos que era o Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Bem-aventurado só vós quando sois perseguidos, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. São os 3 que ele conseguiu falar. E se soltaram rapidamente, e aí, para que a porta ficasse liberada. Na Coreia do Norte, um testemunho real. E o abraço não era para poder denunciar, mas para dizer eu sou cristão. Pode passar? Bom, viver no Brasil é ser parte de uma minoria privilegiada, e nós somos, porque a grande família de Cristo é a igreja perseguida, é a grande parte
parte, pode passar. Com isso todos vocês saberão que são meus discípulos e para vocês se amarem. Então lá em João 3,35, o amor é que nos identifica discípulo de Jesus. Se a gente não se amar, se a gente não amar os nossos irmãos, nós não somos considerados discípulos, né? Pode passar. Essa é a África, eu vou acelerar para a gente poder encerrar. Essas são as fontes de perseguição, são os nossos maiores que têm atendido a África. E perceba que nesse Juntos pela África não é a África toda, é a África subsaariana, que é alguns países de África, que são aqueles que a gente passou ali rapidinho, né? E aí eu quero contar para vocês esse testemunho de Nigéria. E esse testemunho de Nigéria, que é a roupa que eu estou vestindo, esse vestido é da Nigéria, veio de lá como presente para mim. E esse testemunho é dessas meninas. Quem ouviu falar na televisão de 276 meninas que foram sequestradas pelo Boko Haram? Algumas pessoas ouviram, passou na televisão. Isso foi em 2014. E essas meninas foram roubadas, sequestradas dentro de uma escola. E as meninas eram cristãs, irmãos. Não é outras meninas, tinha muitas meninas cristãs. Claro que não na sua totalidade. Ali está o Boko Haram convertendo as meninas ao islamismo. A foto de baixo, ele saiu na televisão convertendo essas meninas. Essas meninas tinham de 12 a 17 anos. Todas foram levadas. Essas meninas são violentadas, essas meninas são estupradas, essas meninas são dadas para homens, para soldados, são muitas vezes também colocadas para ser soldados. Essas meninas sofrem traumas emocionais terríveis que vocês não têm noção de como é. Então a gente começou uma campanha de oração, os pais dessas meninas oraram, choram. 23 deles já morreram, deram infarto, ficaram doentes porque choravam ardentemente querendo as suas filhas de volta. Nós não temos isso aqui. Ninguém chega roubando nossas filhas e levam. Antes eles chegavam nas escolas e levavam os meninos, porque os meninos servem como guerrilheiro. Os meninos é melhor para treinar. Menino é menino, mulher dá trabalho. E se você não sabe, o Estado Islâmico, ele não mata mulheres. Quem se lembra do atentado que teve na França? Que ali no café a gente teve as filmagens e tudo direitinho. E teve um caso de umas mulheres ficarem embaixo de uma mesa, eles chegaram perto da arma e não atiraram com elas. E todo mundo, foi a mão de Deus que não mataram aquelas duas francesas. Não foi. Eles não matam mulheres. Eles não gostam de matar mulheres. Mas por que eles não matam mulheres se eles não gostam das mulheres? Eles não matam as mulheres porque eles dizem que nós mulheres não valemos a bala do gatilho deles. Não valemos a foice que eles usam. Nós não temos valor algum para o Estado Islâmico. Eles não decepam mulheres, eles não matam mulheres. Eles colocam as mulheres na tortura e fazem delas escravas sexuais até a morte. Eles punem as mulheres com sofrimento. Por isso que eles mataram aquelas francesas. Não foi porque eles são bonzinhos. E eles fizeram isso com essas meninas. E tem uma menina chamada Grace, que o pai ficou muito desesperado, chamou a atenção da Portas Abertas, a gente ajudou a família. E Grace, a gente começou a orar, passa o outro. E Grace foi libertada este ano, semana passada, mês passado, para a glória de Deus, junto com 82 meninas. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? A vitória do povo de Deus, a vitória de oração, de jejum e de perseverança contra o mal, contra as potestades do inferno, que estão tentando matar, destruir o cristianismo. E nós ganhamos essa causa. Ali estão as meninas, as meninas com problemas emocionais, com trauma, com dificuldade. E agora nós precisamos entrar com todo esse processo. E a Portas Abertas, como uma agência que abençoa, que ajuda, ela também faz esse trabalho. Esse trabalho de ajuda, de conscientização, de terapia. Elas precisam dessa. Então não deixe de orar por essas meninas que já foram resgatadas, mas ainda tem mais 113 na mão deles. E sabe por que elas foram resgatadas? Não porque eles foram bonzinhos, eu vou me entregar. Estou cheio dessas mulheres aqui. Meninas que voltaram com criança no braço. Meninas que voltaram cheias de doenças sexuais. Meninas que voltaram sem o útero, porque eles arrancaram. Meninas que voltaram sem os seios, porque eles tiraram parte deles. Umas voltaram sem orelha. Outras voltaram com a parte do nariz tirado. Mas voltaram para o lar. E é triste, irmãos, que eles fazem sem noção. É sem precedentes. Mas olha para as que faltam ainda voltar. Eles só entregaram porque o governo nigeriano negociou e devolveu os soldados deles que estavam presos. Foi uma troca. Devolve os soldados nossos que estão presos, que vocês pegaram, que a gente devolve essas meninas. Continue orando, amém? Pode passar. A gente vai só encerrar com a Ellen Bernani. Quero agradecer as orações. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não poderia deixar de falar dela. Ela é da Eritreia, um dos países da África, que nós estamos juntos pela África, né? E a Ellen foi uma guerreira. Ellen foi uma mulher de Deus que cantou
para jovens. E ela foi presa num container só porque ela cantava para jovens, né? E ela foi presa e ela falou que quando ela estava presa: se eu pude cantar enquanto eu estava presa, imagina o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Ela disse: sabe quantas vezes a Ellen orava, irmãos? Presa? 6 vezes. Daniel orou quantas vezes? 3 vezes. E Ellen orava 6 vezes. Os muçulmanos também oram 6 vezes. E ela estava presa no container. Quem sabe o que é container? Durante o dia é muito quente, aqueles galpão de metal, porque absorve a temperatura do sol. E à noite também é muito fria, porque absorve a temperatura da noite. E ela ficou presa nesse container. Uma parte ficava em pé e a outra parte ficava sentada, agachada, porque não tinha como deitar e esticar. A necessidade era feita num balde ali mesmo, para todo mundo ver, todo mundo misturado. Era ladrão, era todo aquele tipo de delito estava ali junto com ela. Ela ficou presa junto com esse homem. Uma noite, um dos guardas chamou ela para fora do container. Ela é muito bonita, ela é uma morena bonita. E aí, quando chegou, você vai entender o que eu vou dizer, porque vai ter crianças na mente, a gente não pode falar tudo, né? E quando chamou a Ellen, ele fez uma proposta decente. Falou para ela: passa a noite comigo que eu te liberto. E agora? E aí, mulheres? De sofrimento, ela já tinha 2 anos presa, sofrendo desse jeito. E ela disse o seguinte, fechou os olhos para aquele homem e disse assim: o meu corpo pertence ao Senhor Jesus e nele você não toca. Muita fé, irmãos. Aquele homem tirou as algemas dela dos braços, tirou dos pés, amarrou sobre os joelhos e bateu até quebrá-los. Quebrou os joelhos dela. Ela foi arrastada pelos cabelos, ela usava essas tranças, né? E foi de volta. E quando ela voltou, ela cantava sem parar. E aí os presos não entendiam por que ela cantava. E ela disse assim: eles podem ferir o meu corpo, mas a minha alma é livre. Ela pode adorar o Deus que eu sirvo, aonde eu estiver e na dor que eu estiver passando. E ela ganhou muitos daqueles homens que cometeram delitos dentro daquele container só pelo fato de ser fiel na dor e no sofrimento. Ela é um exemplo. Ela hoje anda, pode passar, ela anda de... Eu tive o prazer de conhecê-la. Para mim foi assim um dos momentos mais marcantes da minha vida. Ela é uma pessoa assim, muito real, uma crente muito autêntica, porque a gente vê assim, a gente pensa que não existe, né? Então tudo que eu queria era tocar nela, porque eu falei: Senhor, ela é real, ela é como eu preciso tocar. Foi em Aracaju que ela esteve no Brasil e eu fui em Aracaju, estou muito emocionada nessa foto. E aí ela é um exemplo, amém? A gente pode passar? A gente estava orando pela Somália, deu uma passadinha. Pronto, Kenia também está orando. Essa aí foi uma escola que foi tocada, matar jovens. Pode passar? Pronto. Você tem a oportunidade de abençoar, portas abertas, irmãos, pode passar. É o nosso trabalho de distribuir Bíblias e materiais para as crianças. Pode passar. Também o treinamento bíblico para pastores, para que eles possam ser abençoados e ter como tratar os outros com a cura e meio sofrimento. Ajuda também socioeconômica, é um dos trabalhos que a gente faz também. A distribuição de alimentos para os sobreviventes dos ataques, dos grupos radicais. Pode passar. O apoio pós-trauma, as viúvas, essas adolescentes e tantos outros. Pode passar. E você pode ir orando, você pode ir indo e você pode contribuir. A gente tem viagem também. Recentemente eu fui a Cuba, né, pela Portas Abertas. Já ouvi que o pastor também foi, né? Foi uma bênção. E continue orando. Contribua quando você ora pela Portas Abertas, quando você ora pela igreja perseguida. Tem uma fichinha que você pode preencher, você ganha um exemplar. Os meninos estão vendendo aí, né? Vendendo não, o pastor corrigiu, não é vender. É trocar com você um marcador de página. Você não vai esquecer da África. É R$2, abençoa a igreja. Amém? Pode passar? É uma forma de contribuição. Essa é a ficha, pode passar? Essas são as nossas redes sociais que você pode acessar e tem informações. Pode passar? E a gente encerra. Eu quero orar com a igreja, porque a gente não pode deixar de orar, né? É só apenas 1 minuto, eu estou passando já a oportunidade para o pastor. Vamos estar orando? Eu quero que nesse momento você se lembre de algum pedido que eu fiz aqui nessa noite. De algum irmão que você ouviu o nome. De alguma situação, você não ore por você. Vamos clamar por aqueles que sofrem. Vamos clamar pela sua família que está sofrendo por amar a Cristo, está em algum lugar onde a sua liberdade foi retirada de servir a Deus. Você tem uma Bíblia, você pode sair, você pode evangelizar, você pode falar com alguém da Bíblia, da palavra de Deus, mas eles não podem. Eles não têm esse acesso. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade.
tua casa. Nós queremos te agradecer porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que pode todas as coisas em todos os lugares. Senhor, nós queremos te louvar por esta igreja, por estarmos aqui te adorando com tanta liberdade, com tanta gratidão e com tanto louvor, Senhor, pela manhã abençoada que tivemos em sua presença, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa nação. Nós queremos agradecer pela liberdade de expressão que nós temos, mas nós também queremos orar, Senhor, pelos irmãos que sofrem nesse momento, pelos irmãos que estão perseguidos, Senhor, na Eritreia, na China, na Índia, na Coreia do Norte, em tantos países, na Somália, na África subsaariana. Senhor, visita agora essas adolescentes, Senhor, que ainda estão em cativeiro, que ainda estão em poder do Boko Haram, esses grupos do Senhor, que têm feito atrocidades, que têm confrontado o cristianismo. Senhor, visita agora essas meninas e dá força, dá ânimo, que elas não neguem a fé, que elas sejam libertas. Nós oramos como igreja e profetizamos a libertação do restante dessas meninas, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos, Senhor, pelas viúvas, por aquelas esposas que perderam seus pastores, seus esposos que estavam na igreja, que estavam tomando conta de ovelhas e foram mortos, Senhor. Entraram esses homens e mataram. Senhor, em nome de Jesus, visita agora cada viúva, visita as crianças, Senhor, que estão órfãos. Senhor, em nome de Jesus, aonde há um irmão perseguido nessa hora, nós oramos por eles e pedimos a tua graça, o teu poder, Senhor, e a tua unção. Que eles não neguem a ti, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam recebidos, Senhor, com muita graça e com muito amor, e que nós possamos, como igreja, ser intercessória, orar por ele aonde nós estivermos, lembrar deles, Senhor, como se estivesse preso com eles, lembrar deles como se estivesse sendo machucado como eles estão. Senhor, ajuda-nos a ser fiel a ti, ajuda-nos, Senhor, a amar cada dia a igreja perseguida. Nós te louvamos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Valquíria, venha dar um abraço no Zé. Tem uma lembrancinha para ela? Por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Realmente, irmãos, nós somos impactados, né? Com essas informações, com essas realidades, né? Não é fácil. Esse culto vai ficar marcado em nossos corações. Eu já tinha ouvido falar da missão da Portas Abertas, né, do irmão André. O irmão André mostrou aí aquele Fusca cheio de Bíblias. Já conhecia essa história, mas essa noite eu confesso para os irmãos que eu fui tocado profundamente por esse trabalho. E a partir de hoje a Igreja Vitória da Conquista nunca mais será a mesma, porque ela tem consciência do que está acontecendo e ela vai estar orando, vai estar orando, ajudando, contribuindo. Então aí tem aqueles marcadores de Bíblia. Quem está com os marcadores? Pois não. Você vai passar ali no final e pegar um marcador de Bíblia, guardar dentro da sua Bíblia e vai ajudar com R$2, porque esse dinheiro vai para a missão Portas Abertas. Esse dinheiro vai para a missão Portas Abertas.
É uma pequena contribuição dessa igreja para essa missão que tanto faz pela igreja perseguida. O nosso abraço, irmã Andréa. Leve o nosso abraço à igreja lá em Salvador, viu? E você não vai ficar só dessa vez. Você vai voltar de novo aqui, tá? Você vai voltar de novo aqui. Glória a Deus. Tem uma criança para ser apresentada.